Programa Gestão de Negócios. Hoje nós vamos falar sobre Empowerment. Empowerment é um conceito de administração de empresas que significa descentralização de poderes, ou seja, sugere uma maior participação dos colaboradores nas atividades da empresa ao lhes dar maior autonomia de decisão e responsabilidades. O termo empowerment pode ter um vasto leque de significados, de interpretações e até de definições. A psicologia, a filosofia também abordam o tema do empowerment, que também é muito comum na indústria da autoajuda e das ciências da motivação. Em sua forma literal, o termo em inglês, empowerment, significa empoderamento. Na realidade, é um neologismo que designa as relações de poder dentro de uma sociedade. O empowerment, como fenômeno sociológico, está muitas vezes relacionado aos membros de grupos que são discriminados pela sua raça, religião ou sexo. Ele se refere a um aumento, então, da força política e social desses grupos, ou até de um único indivíduo que está sendo discriminado, através do fortalecimento de suas próprias capacidades. Com relação à administração de empresas, o empowerment é uma ferramenta que visa lidar com a lentidão e a burocracia em uma empresa. Para ser implementado na empresa, é necessário haver um compartilhamento extensivo das informações, possibilitando uma verdadeira autonomia e uma diminuição dos padrões hierárquicos e burocráticos. O objetivo da delegação de poderes é ter colaboradores mais motivados e envolvidos nas decisões empresariais. Ao sentirem que possuem mais responsabilidades, os colaboradores procuram soluções e tornam-se mais criativos, porque sentem que estão construindo, que estão trabalhando para o cumprimento da missão da empresa e também que pertencem de fato à organização. A autoconfiança, a cooperação, a proatividade do colaborador também são estimuladas nesse caso. O entusiasmo para o desenvolvimento do trabalho com certeza vai aumentar, porque inclusive a chefia é vista de forma diferente. É uma chefia aberta a sugestões, mas obviamente sem descuidar das suas próprias responsabilidades, porque ele continua, o chefe no caso, a desempenhar o seu papel de liderança. Produtividade. O que é produtividade? Produtividade é o resultado daquilo que é produtivo, ou seja, do que se produz, do que é rentável. É a relação entre os meios e os recursos utilizados e a produção final. Produtividade é o resultado da capacidade de produzir, de gerar um produto, associado a uma técnica e ao capital que foi investido. Produtividade é uma expressão que significa eficiência de qualquer negócio. Para uma indústria, por exemplo, a produtividade está diretamente ligada à eficiência na produção. Os indicadores da produtividade de uma empresa estão relacionados ao processo de produção para a geração de produtos ou serviços. As falhas na produção, quando corrigidas, evitam prejuízos à sua produtividade. O bloco econômico, denominado Tigres Asiáticos, que foi formado aí pela Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong, localizados lá no sudeste da Ásia, a partir de 1980, eles apresentaram uma elevada produtividade. E eles fizeram isso com a implantação de táticas extremamente agressivas, atraindo capital estrangeiro, isentando as empresas de impostos e trabalhando com a mão de obra altamente qualificada, tudo aí visando a exportação. A produtividade de uma empresa também pode ser medida pelo EBITDA, que são as iniciais em inglês de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization, que traduzido para o português significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esse EBITDA, ele representa quanto uma empresa gera de recursos através exclusivamente das suas atividades operacionais,
sem contar aí com os impostos e outros efeitos financeiros. O EBITDA é um indicador financeiro muito usado por analistas financeiros. No Japão, com o objetivo de eliminar as perdas, diminuir os custos e aumentar a sua produtividade, as empresas utilizam lá uma técnica chamada de TPM, que na realidade significa manutenção da produtividade total, e eles medem o resultado final desse sistema através do chamado EBITDA, que é a capacidade da empresa de gerar o seu lucro operacional. Nenhuma empresa é uma empresa operacionalmente saudável se ela não consegue gerar o chamado lucro operacional, que é o lucro da sua essência, daquilo que ela foi constituída para de fato fazer. Estratégia é uma palavra com origem no grego, significa plano, método, manobras usadas para alcançar um objetivo ou um determinado resultado. Na sua origem, a palavra estratégia, ela estava relacionada diretamente com a arte de fazer a guerra, evidentemente de um líder militar como um general, por exemplo. Mais tarde, passou a ser mais abrangente, sendo que atualmente a estratégia está relacionada à vertente militar, econômica, psicológica e até política da preparação para a defesa de um país contra uma determinada ameaça. Estratégia, então, pode significar também planejamento bélico, ou seja, combinação da aplicação dos recursos bélicos no comando, por exemplo, de grandes forças militares. De acordo com Maquiavel, a estratégia estabelecia a ligação próxima e óbvia entre a política e o militar durante uma guerra. Na altura da Segunda Guerra Mundial, os avanços tecnológicos mudaram as estratégias a nível militar, tendo sido aí criados novos tipos de guerra, como a Guerra Fria, a guerra revolucionária, até a guerra subversiva. A palavra estratégia ela tem vários significados e é um conceito que está presente em vários contextos, sendo por isso difícil a sua definição. Em sentido figurado, uma estratégia normalmente ela é estipulada para nós ultrapassarmos algum problema. E nestes casos ela pode ser sinônimo de habilidade, até de astúcia e até de esperteza, né? O pensamento estratégico é essencial para o ser humano. Esse planejamento pode ser aplicado em várias situações, tanto a nível laboral, de trabalho, como a nível pessoal. Existem também vários jogos de estratégia, que são jogos que servem para estimular e desenvolver o pensamento estratégico, no caso dos jogadores. No xadrez, por exemplo, os bons jogadores têm estratégias bem definidas e conseguem pensar o movimento das suas peças aí com várias jogadas de antecedência. E no contexto da empresa? No contexto organizacional, o planejamento estratégico, ele é usado para melhorar a produtividade e os resultados da empresa. Muitas empresas se distinguem uma das outras pelas suas estratégias. Por exemplo, a estratégia de marketing, que tem o objetivo de melhorar o posicionamento da empresa em relação ao mercado onde ela atua. A estratégia de marketing de uma empresa pode levar ao sucesso ou ao seu fracasso, porque é ela que cria oportunidades interessantes que fomenta o crescimento e a rentabilidade do negócio. Em um mundo cada vez mais competitivo, é essencial que as empresas tenham uma boa estratégia competitiva e corporativa. O que é uma estratégia competitiva? É uma forma de atuar quando a empresa está em competição com outras e age em resposta às suas próprias estratégias. Esse tipo de estratégia pretende conferir vantagens à empresa em relação aos seus concorrentes. Uma área importante da estratégia empresarial é a capacidade de definir metas. De acordo com o conceito SMART, as metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, realísticas e devem poder ser executadas dentro do tempo que foi determinado. Tudo isso é muito importante para que a sua empresa possa, a partir da estratégia, cumprir a sua missão. Eu fico aqui com o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões,
Escreva para a gente para o tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.